E concluímos hoje as entrevistas no Telejornal com os cabeças de lista às eleições regionais de 29 de março. O convidado desta noite é o presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque. Boa noite. Boa noite. Sendo o primeiro líder do PSD Madeira após quase 4 décadas de maiorias absolutas, sente essa pressão para que a 29 de março também tenha de ter uma maioria absoluta? Não, eu tenho uma responsabilidade que é conduzir o nosso partido a uma vitória e respeitar aquilo que os madeirenses e os porto-santenses decidirem. Estou convencido que vamos ter uma boa votação pela auscultação que temos feito neste período pré-campanha eleitoral. Ao longo dos últimos meses, e nomeadamente depois das próprias eleições internas, ouvimos-lo também dizer do certo desgaste do anterior líder. O PSD pode ir para estas eleições também com um desgaste de 40 anos? Nós fizemos aquilo que tínhamos dito que íamos fazer. Renovamos os candidatos, por exemplo, à Assembleia 80%, renovamos a direção e neste momento contamos com todos. Eu queria deixar de uma forma muito clara que o nosso objetivo é o PSD Madeira liderar os novos tempos, é uma nova era. E temos quadros e pessoas excelentes no partido, na administração pública, conto com todos os trabalhadores da administração pública, com os madeirenses e os porto-santenses, para os novos desafios que a Madeira enfrenta. Portanto, temos novos tempos, novas soluções, novos protagonistas. Se não tiver a maioria absoluta que já pediu, como é que vai governar? Vai governar com coligação ou vai preferir os acordos de incidência parlamentar? Nós temos uma solução, se isso não acontecer, democrática no quadro parlamentar. Vamos encontrar a solução no quadro parlamentar em função do resultado eleitoral. Portanto, não nada fica obstaculizado. Portanto, mas queria dizer que o ideal, dadas as dificuldades e os desafios que a Madeira tem que atravessar, era fundamental termos uma maioria confortável no Parlamento para a constituição de um governo. É óbvio que isso não significa nem prepotência nem arrogância, significa a necessidade de a Madeira ter um conjunto de políticas concertadas e muito objetivas para ultrapassarmos a atual situação. Anunciou também recentemente que vai ter um governo, se ganhar as eleições de 29 de março, com subsecretarias. Porquê estas subsecretarias? Isto quando se por vezes critica o peso da função pública e do erário público, isto não pode agravar essa crítica que é feita? Eu nunca critiquei o peso da função pública. Eu trabalhei na Câmara com todos os trabalhadores da função pública e as coisas sempre correram bem. Apenas tem a ver com uma questão objetiva, que é a incidência de determinadas políticas que têm que ser perseguidas num quadro de maior acuidade, ou seja, de maior intervenção política. E nesse sentido, a solução que aliás foi adotada pelos Açores na orgânica do Governo parece-me adequada. E a criação de subsecretarias regionais não é aumentar os quadros, antes pelo contrário, é concertar ou concentrar do ponto de vista político algumas das matérias que têm que ser, na próxima legislatura, abordadas de uma forma muito efetiva. O eleitorado poderá, e numa análise que possa fazer, sobretudo naturalmente como líder partidário, estará dividido em 11 forças políticas concorrentes às eleições de 29 de março. Teme que o fenómeno que aconteceu nas autárquicas possa repetir-se nas regionais? Ou seja, de um eleitorado que vai repartir bastante os votos? Eu acho que o fenómeno da fragmentação dá-se sobretudo na nossa ala esquerda, à esquerda do PSD. E neste momento acho até estranho como um partido como o PS se tenha aliado a um partido populista como o do José Manuel Coelho, que vai colocar o PS na ala de esquerda e vai perder com o eleitorado ao centro. Portanto, eu acho que esta fragmentação vai acontecer fundamentalmente à esquerda do PSD. E no eleitorado porque no atual quadro que oferece a lei eleitoral favorece, de facto, a eleição com pequenos votos. Um número reduzido de votos faz com que uma pessoa possa ser eleita para o Parlamento. E há um conjunto de personalidades que fez, de facto, da oposição difusa ao PSD um modo de vida. Veja o que se passa no Parlamento. Há um conjunto de indivíduos que está lá, que foi eleito, tem o seu ordenado e manda umas bocas e fez isto um modo de vida. Portanto, mas isto não tem qualquer credibilidade em termos de... Defende claramente a revisão da lei eleitoral na próxima legislatura. Eu acho que é fundamental revermos a lei eleitoral. E porquê? Porque essa lei deve ter duas componentes. Por um lado, acho que é fundamental e importante reduzirmos o número de deputados na Assembleia. E por outro lado, devemos ter uma componente de maior ligação aos conselhos. Portanto, tem que haver um conjunto de deputados com ligação ao Conselho, para além do círculo único regional. Eu acho que deve ser os dois princípios. Foi acusado, nomeadamente pelo próprio pelo maior partido da oposição, o CDS, de que a sua lista não tinha tantos representantes precisamente dos conselhos.
Não, a minha lista tem representantes de todos os conselhos. O que eu acho estranho, o CDS, é que não se abriu desde 2011. O CDS atingiu o pico da votação em 2011 à custa do eleitorado do PSD e desde 2011 que o partido não se abriu a ninguém. E acredita que esse eleitorado vai voltar ao PSD? E acho muito estranho, até porque o CDS tem feito um exercício muito interessante, que é um pouco paranoico. Passa a vida a dizer mal do PSD e, sobretudo, do novo PSD, o do PSD renovado, mas ao mesmo tempo diz que o único desígnio do partido, a nível eleitoral, é ir para o governo com o nosso partido. Portanto, é um pouco estranho. Que é uma coligação que Miguel Albuquerque rejeita. Não rejeito. Eu, neste momento, não tenho qualquer solução pré-determinada para um futuro governo. Nós temos que fazê-la, se tivermos que a fazer, no quadro do novo Parlamento. E o quadro do novo Parlamento vai resultar das eleições. Miguel Albuquerque, a campanha eleitoral propriamente dita, a campanha oficial, começa esta segunda-feira. Amanhã chega António Costa, o líder do secretário-geral do PS. Segunda-feira também vai estar, creio que, Paulo Portas. Passos Coelho, vai à Madeira? Não vai à Madeira. Nós temos uma tradição na Madeira que o PSD é um partido intrinsecamente regional. Há um conjunto de questões que tivemos já que solucionar com o Primeiro-Ministro e fizemos de uma forma muito objetiva, que foi a solução do Centro Nacional de Negócios, do quarto regime. E neste momento nós não precisamos de muletas nacionais para fazermos a nossa campanha. E mas Passos Coelho estava disponível para vir cá? Mas eu acho Chegou a falar com ele sobre isso? Não falámos, porque não é necessário o Presidente do partido vir cá. Nós somos um partido que tem o atual momento político de Passos Coelho... Não tem nada a ver com isso. Nós não é oportuno para o PSD. Esta eleição é uma eleição regional, onde os madeirenses e os porto-santenses exigem os seus representantes. O que é que interessa vir para aqui um líder nacional? Mas, não é candidato. Mas Miguel Albuquerque defende muitas vezes um bom relacionamento com Lisboa. Esse defendo, esse relacionamento não pode também partir daqui? Defender agora. Uma coisa é a eleição regional. O nosso partido não precisa de muletas. Não precisa de vir um dirigente nacional ou o presidente do partido cá nacional para dizer onde é que os madeirenses e os portugueses. Outra coisa é, nós temos um quadro de bom relacionamento entre os órgãos da região e os órgãos do Estado. Eu acho que isso é fundamental. Portanto, uma campanha eleitoral sem o líder nacional do partido na região. Relativamente às propostas do partido, o que é que nos próximos 4 anos este PSD, e para o eleitorado que vai votar a 29 de março, este PSD possa ser diferente do PSD da anterior presidência, liderança de Alberto João Jardim, e que, nomeadamente aquilo que falou há pouco de um eleitorado que foi para o CDS, possa voltar para o PSD ou que também terá ido para outros partidos? Em primeiro lugar, vamos ter a reforma do sistema político, aliás já o fizemos, aprovámos a redução dos 40% do jackpot, o para desgosto dos grandes, que era quase 5 milhões e meio de euros, para grande desgosto dos pequenos partidos que viam na Assembleia com assessores. Havia um pequeno partido que tinha quase 9 assessores e isso fez com que houvesse alguma moralização desde já no dinheiro público, adequando a vida dos partidos àquilo que são as dificuldades que as famílias atravessam na nossa região. Por outro lado, vamos prestigiar a Assembleia Regional, o Governo vai comparecer na Assembleia, vamos centrar o debate político no órgão de excelência da autonomia que é a Assembleia Regional, vamos acentuar a lei das incompatibilidades, vamos rever tudo o que é necessário no sentido de pressionar um quadro mais equilibrado nas intervenções públicas na Assembleia. Vamos resolver na próxima legislatura a questão dos transportes, quer marítimos, quer aéreos, estabelecendo para os transportes aéreos um limite tarifário para os residentes e os estudantes, abrindo e promovendo o concurso para a ligação do ferro à Madeira, pensamos que é fundamental, e reduzindo o custo do transporte marítimo de mercadoria. Quando o vosso slogan é renovação, isso significa que é também uma autocrítica ao PSD, que dentro do PSD estará a solução para problemas como acabou de dizer, que não foram resolvidos anterior? Nós estamos neste momento com um novo tempo político. E vamos ter uma nova legislatura. E essa nova legislatura implica novas políticas. Isso estamos a falar. Depois temos também que olhar muito bem para o sistema de educação e do sistema de saúde regional. Nós temos que reabilitar o sistema regional de saúde em articulação com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos de saúde. Temos que ter um sistema de excelência na saúde. Mantém a defesa de um novo hospital? O novo hospital é um objetivo estrutural que deve ser consensualizado e eu estou disposto a fazer com as outras forças políticas a médio e longo prazo. Não podemos prometer a construção nesta legislatura, mas podemos concertar desde já um plano para avançarmos no sentido de uma nova unidade hospitalar. Mas é fundamental acentuarmos
o papel do Sistema Regional de Saúde e, sobretudo, a medicina preventiva e familiar, que tem que ser praticada com grande incidência na Madeira, no sentido de prevenir a doença e não concentrar tudo ali no Hospital do Funchal, através dos centros de saúde. Temos que melhorar a qualidade do nosso ensino, temos que ter um ensino de excelência para as novas gerações e, sobretudo, combater um insucesso escolar na Madeira, que é bastante acentuado. Temos que reabilitar toda a economia regional no sector produtivo, apoiando as pequenas e médias empresas, e temos agora um novo quadro regional, o 1420, que tem quase 415 milhões de euros para esse efeito. E vamos ter também aqui a possibilidade de aplicar o Plano Juncker, porque o relator, o José Manuel Fernandes, o deputado José Manuel Fernandes, vem cá no dia 22 exatamente para tratarmos dessa matéria. Vamos trabalhar na área social. É fundamental melhorar os apoios sociais, a inserção social, o apoio ao emprego. Temos aqui uma área que tem que ser muito bem trabalhada, ligar a empregabilidade à formação profissional e às empresas. Está convencido que dessa forma vai ser possível criar emprego? Estou convencido que vamos criar emprego, quer por via da captação de investimento através da atratividade fiscal. Vamos ter, de facto, criar aqui um novo quadro fiscal para a Madeira e temos condições para o fazer. Eu desde já anunciei, e vai ser um compromisso, que já em 2016 vamos iniciar a descida do IRS. E, por outro lado, temos um conjunto de instrumentos, um novo quadro comunitário de apoio que permite fazê-lo de uma forma efetiva. Relativamente às privatizações, já sabe o que é que... A Horácio do Funchal não vai ser privatizada, porque é um absurdo privatizar a Horácio do Funchal, e nem a empresa de eletricidade da Madeira será privatizada. De todo, a empresa de eletricidade. Não há porcentagem qualquer que possa ser dada a um grupo privado. Se pode eventualmente, neste momento, se discutir se devemos abrir o capital em algumas áreas, e eu acho que privatização deve-se manter no controle da região. São empresas estratégicas, quer uma quer outra. Como é que deve ser o relacionamento entre privados e setor público com o governo PSD liderado por Miguel Albuquerque? Tem que ser feito de uma forma muito clara e muito transparente. Sempre auditado, e todos estes contratos devem ser transparentes e auditados pela opinião pública, não tenho dúvidas sobre isso. Miguel Albuquerque, relativamente a um relacionamento institucional que deve existir entre os governos, quer da Madeira com Lisboa, mas também com os Açores, deve haver outro tipo de relacionamento? Já o defendeu várias vezes? Com certeza que sim, nós vamos estabelecer relações permanentes a nível do Estado. Isso não implica nenhuma submissão, implica tratarmos das questões que são essenciais para o futuro da Madeira de uma forma adulta e de uma forma responsável, e temos que criar com os Açores plataformas de entendimento relativamente a áreas fundamentais da ultraperiferia. Porquê? Porque neste momento a bacia do Atlântico vai ser determinante para o futuro, e quer os Açores, quer as outras ilhas do Atlântico têm que criar uma base comum de entendimento. Uma das minhas ideias é criar aqui na Madeira uma confederação das câmaras de comércio do Atlântico, exatamente para termos a possibilidade de fazer uma grande pressão, quer a nível europeu, quer a nível dos novos acordos do comércio internacional, a possibilidade de ter uma intervenção forte das ilhas e, sobretudo, dos arquipélagos atlânticos na defesa dos seus interesses. Centro Internacional de Negócios, tal como está bem, ou precisa de, eventualmente, de uma outra forma, até jurídica, ou de outra participação que possa envolver mais a região? Eu, em janeiro, tive uma reunião, como sabe, isso é público, determinante com o Dr. Francisco Costa e o Primeiro-Ministro. Tivemos cerca de 2 horas reunidos, porque a União Europeia estava com grande relutância em apoiar o quarto regime, ou seja, a vocação seria de apoiar um regime semelhante à Zona Franca Canária, e isso reiteraria capacidade de atrair empresas para o Centro Internacional de Negócios. Graças a estas diligências que foram feitas, quer pelo Governo, mas sobretudo pelo Sr. Primeiro-Ministro junto de Bruxelas, manteve-se o regime diferenciado do quarto regime da zona do Centro Nacional de Negócios, e penso que o Centro Nacional de Negócios mantém-se atrativo. Temos que promover neste momento outras áreas do Centro Nacional de Negócios, designadamente o registro de navios, que neste momento já é o terceiro registro de navios a nível europeu. Tem tido um grande crescimento, sobretudo através dos armadores alemães, e eu próprio tive a ocasião de almoçar em Lisboa com o Sr. Embaixador da Alemanha, e neste momento um grande número de armadores alemães está a vir para a Madeira. Isso é muito importante, e vamos criar outras polos de atratividade. Designadamente estamos a pensar, por exemplo, aqui no âmbito do Centro Nacional de Negócios, criar um registro internacional de aeronaves, por exemplo, seria muito importante para trazermos capital e emprego qualificado. Estamos a concluir o nosso tempo de entrevista. Só para dizer uma coisa, muito rapidamente. É preciso lembrar, os maneiros têm que pensar, por exemplo, o Centro Nacional de Negócios tem neste momento 3 mil postos de trabalho diretos para quadros da região. Isso é muito importante. Porque uma última questão, para fecharmos esta entrevista, a abstenção preocupa-o?
A abstenção, evidentemente, preocupa qualquer político responsável que defenda a democracia. Agora, a abstenção deve ser combatida através da credibilização. Quem vai ganhar, ela pode decidir se vai dar maiorias absolutas ou não? Isso é muito difícil de avaliarmos. Eu acho que o que é importante é as pessoas participarem em democracia. Muitas vezes a democracia, aos nossos olhos, pode parecer o pior regime, mas é o melhor de todos os que existem e que existiram ao longo da história. É pelo menos o menos imperfeito. Miguel Albuquerque, muito obrigado. Obrigado. Boa noite, obrigado.